Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a aula de hoje o tema será sondagem retal, tá? Então, para que é indicada a sondagem retal? Toda vez que é necessário, tá? O esvaziamento do intestino, ou porque esse paciente está constipado, ou seja, está com dificuldade para evacuar, tá? Ou quando há necessidade de fazer o esvaziamento intestinal para um exame específico de imagem, por exemplo, tá? Colonoscopia ou alguma cirurgia de reto, intestino, tudo bem? Então, normalmente são por esses dois motivos que faz essa lavagem, tá? Quais são os materiais necessários que vocês vão precisar? Então, primeiro, luva de procedimento, tá? Não é um procedimento estéril, então não precisam de luva estéril, tá? Sonda retal. A sonda retal tem de vários tamanhos, tá, pessoal? Aí o médico ou a enfermeira que vai prescrever o tamanho da sonda necessária, ok? Vai precisar de xilocaína em gel, tá? Para lubrificar a sonda, para facilitar a entrada da sonda. A sonda ela não é muito maior do que o canal da ampola retal e do ânus, tá? Então não se preocupe, mostrem para o paciente o tamanho da sonda para eles não ficarem preocupados, ansiosos, tá? Não tem nada que vai causar uma dor insuportável, é só um incômodo, um desconforto, ok? Vão precisar também de solução de glicerina, tá? Já vou explicar alguns tipos de lavagem, tá? Então, solução glicerinada, uma toalha ou um forro impermeável para colocar embaixo na região onde o paciente vai ficar apoiado, deitado, tá? Ou, em alguns casos também, que eu gosto bastante, tá? Acho mais seguro, mais higiênico, colocação de uma fralda, tá, pessoal? Porque no momento em que esse paciente sentir necessidade de evacuar, durante ou após a lavagem intestinal, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir segurar, tá? Até dar tempo de chamar vocês, um familiar, ou de ir mesmo para o banheiro. Então, precisa desse forro, tá? Porque ele vai acabar eliminando um pouco, né, parcialmente as fezes ou totalmente no lençol, no colchão, na roupa. Tudo bem? Vão precisar de um biombo, né, para garantir a privacidade do paciente, esse conforto para ele. E vão precisar de esparadrapo ou micropor para fixar a sonda durante a lavagem. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho então da técnica empregada, como que é realizado, tá? Então, inicialmente vocês vão reunir esses materiais que eu comentei agora, tá? Separa, deixa na mesinha de cabeceira do paciente. Vocês vão conversar com o paciente, tá? Orientar para que está fazendo o procedimento, como vai ser realizado, qual posição que esse paciente vai ficar, tá? Normalmente nós utilizamos dois tipos de posição, tá? Posição de Sims, lembram dela? Né? Que é uma posição lateral com uma das pernas fletidas, tá? Normalmente a perna que vai fletida é a perna de cima, tudo bem? Ou a posição ginecológica também em algumas situações, tá? Depende do paciente, das limitações dele, mas a mais usual é a posição lateral para poder introduzir a sonda. Ele não vai precisar ficar nessa posição, tá? Depois que for introduzido, ele pode voltar na posição dorsal, que é um pouco mais confortável para ele poder evacuar e se manter ali no leito. Tudo bem, pessoal? Vocês vão realizar a higienização das mãos, tá? Vão colocar o biombo, não é necessário expor muito o corpo do paciente, tá? Então, se tiver de camisola, levanta a camisola, deixa só a parte exposta do glúteo das nádegas, tá? Para poder facilitar a visualização retal. E o restante do corpo deixa coberto, tá? Então, posiciona lá o paciente em posição de simis, tá? Lateral, com uma perna estendida, que vai ficar embaixo, e a outra fletida, tá? O ambiente tem que estar iluminado para poder facilitar, tá, a visualização do canal retal. Na sequência, vocês vão forrar, tá?
com o lençol, a toalha ou a fralda, então deixa forrado. Vão lubrificar a sonda com a xilocaína. Pode utilizar o auxílio de uma gaze para poder fazer a lubrificação, tá? Então, lubrifica a sonda, a extensão da sonda. Com uma das mãos, vocês vão segurar a nádega do paciente e com a outra mão, introduzir a sonda, tá? Então, essa sonda pode ser introduzida lentamente, tá? Não tem pressa. Explica para o paciente como vocês vão fazer. Colocou a sonda, pede para o paciente relaxar, respirar fundo durante a introdução da sonda. Ela mede aproximadamente de 8 a 10 centímetros, tá, pessoal? Então, pede para o paciente respirar fundo. Uma técnica que eu gosto bastante é pedir para o paciente tossir na hora que vai introduzir a sonda, porque façam esse movimento de tosse. Quando vocês tossem, o que acontece ali? Um relaxamento da pelve, tá? Da região anal, do abdômen. Então, no momento em que o paciente tossir, ele vai relaxar. Ele não vai conseguir contrair a pelve. Então, fica super fácil para vocês introduzirem a sonda e não causar um desconforto para o paciente. Introduziu a sonda, tá, pessoal? Aí vocês vão fazer a conexão com o frasco de glicerina, de acordo com a prescrição do médico, tá? Então, vocês vão fazer, é como se fosse um equipo que vai ser conectado na ponta da sonda e a ponta do equipo no frasco de glicerina. E aos poucos vai ser administrado a glicerina, tá? E vai fazer um efeito de lavagem intestinal, tá? Desobstrução intestinal, se o paciente estiver obstruído, constipado, ok? E lembrando, não esqueçam de realizar a fixação da sonda, tá? Então, vocês vão pegar agora lá um micropor ou um esparadrapo e vão fixar a sonda na base da coxa, tá? Aí o paciente pode voltar normalmente na posição dorsal. Um estímulo para facilitar a evacuação, tá? Evacuar deitado é um pouco complicado, é incômodo. Então, vocês podem colocar o paciente em posição de Fowler, tá? Para facilitar a saída das fezes, caso ele não consiga levantar para ir ao banheiro a hora que der vontade, tudo bem? Terminando a introdução, a fixação, vocês vão descartar os materiais, tá? Que vocês utilizaram, retirar as luvas, higienizar as mãos e realizar a anotação de enfermagem. Como que vocês vão colocar a anotação de enfermagem? Realizado, sondagem retal, tá? Assina e carimba, tudo bem? De acordo com a prescrição médica lá. Pessoal, pode ser que vocês encontrem, tá, na prescrição médica, outras nomenclaturas, como enema, flit enema, clíster, enteroclisma. Todos esses se referem à lavagem intestinal com uma solução glicerinada, à base de glicerina, tá? Então, a função, né, de todos eles para realizar a lavagem são as funções que eu comentei no início do vídeo, tá? Constipação, obstrução, facilitar a visualização durante um exame, no pré-operatório para esvaziar o intestino, tudo bem? O que vocês podem encontrar de diferente é o frasco de glicerina, tá? No flit enema, normalmente, esse frasco é utilizado, tá? Diretamente na ampola retal. Então, não vai precisar da sonda, tá? Então, essa lavagem é feita com frasco. Vocês vão retirar a tampa do frasco. O preparo é o mesmo, né? Higienização das mãos, reunir ali o material necessário, luvas de procedimento, explicar para o paciente, posição de simes, tá? Só que vocês vão introduzir a ponta do frasco que foi, né, manipulado anatomicamente para inserir na ampola retal, tá? Então, vocês vão inserir, tá? Ele normalmente é um pouquinho mais grosso que a sonda, tá? E vão apertando a extensão do frasco para que o conteúdo glicerinado vá entrando de uma vez só ali na ampola retal, tá? Normalmente esse flit enema ele tem um efeito mais rápido. Por quê? É de uma vez só.
Então pode ser que em poucos segundos ou no momento que está realizando o flit, já volte novamente lá a glicerina junto com as fezes que estão no intestino, tá? Então assim, é muito importante forrar nesse momento, colocar a fralda no paciente ali, tá? Para não ter problema de sujar o paciente, causar uma situação desconfortável aí para ele. Pessoal, algumas dicas e cuidados importantes na hora da passagem da sonda, tá? Se porventura, quando vocês estiverem passando a sonda, forçar, né, for colocar a sonda e estiver sentindo uma resistência, ou seja, a sonda não passar, não forcem, tá? Principalmente se for em homens. Por quê? Pode ser que tenha alguma alteração na próstata, tá? Pode ser que tenha algum tipo de tumor ali intestinal. E se você forçar, vai acabar lesando, tá? Causando complicações para o paciente, como sangramento, dor, cólica, tá? Então, se vocês passarem e sentirem uma resistência, já chama o enfermeiro ou o médico, tá? Jamais forçar a introdução da sonda, tá? Ou se o paciente relatar uma dor insuportável, porque não é normal doer, tá? Não existe essa dor absurda durante a passagem da sonda, tá? É uma dorzinha, um incômodo suportável. Se o paciente relatar uma dor insuportável, interrompam, tá, o procedimento, comuniquem ao enfermeiro ou o médico, ok? Outra dica importante, não deixem entrar ar no intestino. Então é importante vocês preencherem todo o equipo, tá? A extensão que vai ficar entre a sonda e entre o frasco, preencham já, deixe preparado, tá? Completado toda a extensão com a glicerina, porque se entrar ar no intestino, o que vai acontecer? Flatulências, né? Que são os gases, vai causar cólica, dor, desconforto, constrangimento para o paciente, tá? Então evitem, né? Não deixem acontecer essa entrada de ar aí no intestino. Outra dica também importante, quando vocês forem realizar a sondagem, tá, retal, quando não é o flit enema, né, que é aquele mais rápido, uma dica legal que pode ajudar também, levem a comadre junto com vocês, tá? Aí, o que vocês podem fazer? No momento que vocês introduzirem a sonda e forem posicionar o paciente, tá, na posição dorsal, já coloca a comadre. Então, de repente, o paciente se sente um pouco mais confortável, né? E assim não precisa eliminar a evacuação no lençol, no colchão. Posiciona a comadre, deixa o paciente na posição de Fowler ali, semi-sentado, para estimular o fluxo, né? E deixa lá. Outra dica, não precisa ficar lá assim, parado, olhando para a cara do paciente, né? No relógio. Já foi? Já conseguiu evacuar? Já fez? Porque aí vai causar um constrangimento, né? Não é bom para o paciente, ele não vai conseguir evacuar, tudo bem? Então, assim, colocou a sonda, coloca o biombo, deixa o paciente à vontade, coberto, tá? Não precisa deixar ele exposto. E falem, né? Seu João, qualquer dúvida, qualquer coisa que o senhor sentir, é só me chamar que eu venho, tá? Não precisa ficar lá supervisionando temporariamente esse paciente, tá? Então, deixa ele à vontade, qualquer probleminha ele vai comunicar a vocês, se ele puder contactuar, tá? Se ele não puder contactuar, fiquem de olho, tá bom, pessoal? É importante vocês realizarem a anotação, né, do procedimento, da quantidade que foi administrada, de acordo com a prescrição médica, tá? E do aspectos das fezes também. Vocês vão anotar lá a coloração das fezes, tá? Vão anotar aspecto, está líquido, pastoso. Com a lavagem, as fezes tendem a sair mais líquidas a pastosa, tudo bem? Então, o primeiro jato que vem ali, ele é bem líquido, bem pastoso. E pode ser que após a eliminação aí desse resíduo mais pastoso e líquido, aí sim pode ser que venha algum resíduo sólido, principalmente se estiver obstruído, né, constipado, ok? Para quem que é indicada a lavagem intestinal, tá? Quais as indicações? Todas as idades, tá? Quem usa mais, pessoal? Idoso, tá? Por que o idoso tende a ter mais constipação? Porque eles diminuem muito a ingestão de água, tá?
E outro fator é que a senilidade ela vai contribuindo, né, na diminuição dos movimentos peristálticos, das contrações intestinais, tá? Então diminui o fluxo da evacuação, tá? Tende a ficar as fezes um pouco mais ressecadas. Então é muito indicada para o idoso, tá? Crianças também podem haver algum tipo de indicação de sondagem. Normalmente é indicado em crianças mais o supositório, tá? Ou em outras situações, o flitionema. Por que quase nunca a sondagem retal? Porque a criança ela não vai parar, né, pessoal? Então ela vai, como essa sonda ela vai ficar ali solta, né? Basicamente só o que vai fixar ela é o esparadrapo ou o micropor sobre a coxa. Então a criança vai se mexer, vai levantar, ela pode puxar, né? Então na criança o mais indicado é o uso de supositório ou do flitionema, de acordo aí com a prescrição médica, ok? E nas mulheres grávidas, tá, pessoal? As gestantes, conforme vai aumentando o período gestacional, o que vai acontecendo? O útero vai aumentando de tamanho para suportar, né, a capacidade do bebê. Ele vai aumentando e quando ele aumenta, o que acontece? Ele vai, teoricamente, comprimindo todos os órgãos ao redor dele. Então há uma compressão do intestino, ele vai estreitar o intestino. Então a gestante ela tende, tá, a ter muito mais constipação na gestação. Então muitas vezes pode ser que ela procure um pronto atendimento, né, pela dificuldade de evacuar, e não é muito indicado tomar laxantes na gestação, tá? Então, vocês vão acabar realizando muita lavagem intestinal em gestante também. Ou, uma indicação é no pré-parto, se for parto normal, tá? Atualmente, não fazem muito essa lavagem, só quando necessário mesmo, tá? Antes do parto, porque a força do parto normal, que a mulher tem que fazer durante a expulsão do bebê, é uma força de cocô, tá? Então imagina só, quando nasce o bebê, o que vai acontecer durante as contrações? Quando ela fizer a força do cocô, se tiver resíduo intestinal, o que vai acontecer? Né? Vai sair fezes junto. E pode ser que as fezes contaminem o bebê, tá? Entre em contato com a pele dele, com a boca, olhos, nariz. Então, em alguns casos, durante o parto normal, é indicado a lavagem intestinal, tá? Lembrando que cada paciente tem o seu tempo de exposição ali, então tem pacientes que no momento da introdução, tá? Às vezes quando nós estamos introduzindo a sonda, já reflui a evacuação, né? Tem outros pacientes que demoram um pouco mais para fazer efeito, pessoal, 20 minutos, meia hora, uma hora, tá? E em algumas situações também, pode ser que não haja evacuação, que continue a dificuldade mesmo após a lavagem, tá? Aí vocês vão comunicar o médico novamente para ver qual que vai ser a conduta. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, vão me falando aí, tá? Algumas observações importantes, tá? Se na instituição que vocês estiverem trabalhando não houver solução de glicerina pronta, preparada já, tá? E o médico prescrever, vocês vão ter que preparar uma solução fisiológica, tá? Com mais as medicações e a glicerina que o médico prescreveu. Então, se vocês forem preparar, é muito importante vocês realizarem a identificação dessa glicerina, tá? Desse preparo. Então, vocês vão pegar uma etiqueta, tá? Escrever o nome do paciente, o leito, tudo que vocês prepararam ali de medicação que foi introduzido dentro do frasco, tá? O horário e a data. Deixa identificado, colado, tá? E deixem preparado já, antes de sondar. Então, antes de vocês sondarem, né? Então, vocês vão preparar o material, já deixa preparado também essa solução. Preparada e conectada lá no equipo, tá? E com o equipo preenchido da solução, para não causar gases no paciente, tá? Então, essa é uma outra dica para vocês aí. Algumas intercorrências podem acontecer, tá? Então, de repente,
a lavagem intestinal causa um estímulo, tá, para a saída das fezes, e em algumas situações, tá, ainda há uma obstrução. Então, quando chega na ampola retal para sair pelo ânus, as fezes ficam paradas ali por conta do ressecamento, né? Como elas ficam no intestino grosso? Qual que é a função do intestino grosso? Maior absorção de água, né? Então, quando os resíduos alimentares passam por todo o processo, né, digestório e chega no intestino grosso, ocorre uma absorção de água, né? E automaticamente com essa absorção, o que vai acontecer? A absorção vai ressecando o resíduo, por isso que as fezes tendem a ficar mais sólidas, tá? E quanto mais tempo essas fezes ficarem ali, tá, paradas, o que vai acontecendo? Absorção e reabsorção. Então ela vai ficando mais sólida e maior, tá? Esse bolo fecal. Então pode ser que fique preso ali na ampola retal e no momento que for feita a lavagem, né, pode ser que precise de um auxílio manual, ou seja, retirar essas fezes manualmente ali da ampola retal, tá? Em muitos casos acontece isso, quando retira essas fezes, começa daí um processo de evacuação das fezes que estavam anterior a essa aí que está constipando, obstruindo o intestino, tudo bem? Só uma dica aí para vocês. E uma curiosidade, tá? Pacientes colostomizados que utilizam a colostomia. Existe constipação neles também? E aí? Existe obstrução intestinal? Existe indicação de lavagem? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, também existe, né? Então, até às vezes em algumas situações vocês vão observar que o paciente pode ter dois tipos de colostomia, né? Uma proximal e uma distal. Então, uma delas é para irrigação, para lavagem, e a outra é para eliminação das fezes, tá? Então, pode ser que em algum caso ocorra uma obstrução, uma constipação, e seja indicada uma lavagem intestinal ali dentro, tá, da colostomia. Como que é realizado normalmente, tá, pessoal? Nesse caso, o calibre da sonda vai ser bem menor, tá, do que a sonda retal. Requer muito cuidado para não causar dor, lesão no paciente, sangramento, tá? Lembrando que antes da introdução da sonda, no caso da colostomia, tá? Vocês devem fazer uma marcação nessa sonda. Por quê? Vamos lembrar assim, que para chegar no intestino, né? Se a sonda for introduzida pelo ânus, o que vai ter de diferente lá? Então vai ter o espaço do ânus, tá? E vai ter o espaço da ampola retal e do reto. Então a introdução da sonda vai ser um pouco maior, tá? Vai aumentar alguns centímetros. Como diretamente na colostomia vai entrar em contato direto com o intestino grosso, tá? Então o espaço diminui, portanto, o comprimento da sonda que vocês vão introduzir tem que ser menor, tá? Então, aproximadamente 8 a 10 centímetros, tá? Então, não vão introduzir totalmente a sonda para não causar nenhuma lesão intestinal, tá? Não causar perfuração do intestino, né? Então, vocês sempre vão se atentar a realizar essa marcação, ou com uma caneta permanente, ou com um pedacinho de microporo ou esparadrapo, para quando vocês forem introduzir, já verificar lá que chegou no limite, tá? Que é ali que deve ser introduzida e não pode passar da marcação. E uma outra dica importante para vocês, no caso da gestante, tá, pessoal? Como ela tem que ficar na posição lateral para introduzir a sonda, né? Ou o frasco, o que vocês vão fazer? Para que não haja compressão da veia cava, né? Essa compressão pode causar tontura, desmaio, mal-estar, hipotensão, tá? Então, posicionem a gestante, uma gestante que tiver a partir do quarto, quinto mês, tá? Se for bem no comecinho, não tem tanto problema assim. Então, posicionem em decúbito lateral esquerdo, tá? Para prevenir a compressão da veia cava. É uma dica importante aí para vocês. E com certeza, né? Como vai aumentando o volume uterino e vai comprimindo os órgãos, pode ser que ao deitar-se, tá? Ela tenha desconforto respiratório, dor na lombar, tá?
tenha dificuldade em permanecer em decúbito lateral. Então, assim, compreendam nesse momento, tenta ser mais rápido, ágil e cuidadoso possível, né, para não causar nenhum desconforto para elas. E após a realização da passagem, volta elas em decúbito, né, dorsal, se elas conseguirem, ou se não for possível, mantenham ela em decúbito lateral esquerdo, que vai causar um conforto para ela durante esse procedimento, tá? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida me falem, tá? Então a parte de sondagem retal é essa, tá? A sondagem e os enemas, tudo bem? Sempre lembrando de vocês explicarem para o paciente, mostrarem o que vai ser introduzido, tá? Porque o paciente ele começa a imaginar algumas coisas, tá? Pensa que pode machucar, que pode ser muito grande, tá? Muito grosso. Então, assim, tenham cuidado, mostrem o tamanho da sonda, mostrem até onde que vai ser introduzido. Tenho certeza que ele vai colaborar, tá? E se por algum motivo esse paciente também não colabore, tá, pessoal? Ou seja, tem idosos que têm Alzheimer, tá? Que não param, que não colaborem. Aí vai ser indicado uma restrição, tá, pessoal? Física ou mecânica aí para esse paciente. Lembra da restrição, né? Física é um familiar ou um outro profissional segurando, tá? Sempre com luvas e sempre segurando com uma almofada, um lençol, nunca diretamente sobre a pele, para não causar nenhuma lesão, tá? E se for mecânica, vocês vão utilizar ataduras, tá? Faixas elásticas, sempre protegendo, tomando cuidado para não influenciar, né, na parte circulatória, não apertar demais, não garrotear o membro, tudo bem? Então, às vezes é necessário esse procedimento se o paciente não colaborar, tá? Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui. Eu estou encaminhando para vocês um vídeo, tá? Sobre as sondagens e sobre o Flit Enema, para vocês verem como que funciona, verem como que é o frasco, como que é o preparo, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Gratidão, muito obrigada, um abraço para vocês.